Olá, boa noite. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu posse hoje a 2 novos ministros. Alexandre Padilha assumiu a pasta da Saúde no lugar de Nízia Andrade. E Gleice Hoffmann será a nova responsável pelas relações institucionais, o que, na realidade, é quem cuida das articulações políticas do governo. Gleice, até então, presidente do PT e deputada federal, deixará o cargo para assumir a nova função no Planalto. O senador Humberto Costa ficará interinamente da presidência da sigla até julho, quando ocorrerá o processo interno para a escolha do novo dirigente. O principal desafio de Gleice Hoffmann à frente da Secretaria de Relações Institucionais será a articulação política com o Congresso Nacional. A relação entre o governo e o parlamento tem passado por desgastes, especialmente após pesquisas recentes indicarem um aumento da desaprovação da gestão federal. Já Alexandre Padilha retorna ao Ministério da Saúde, pasta que comandou entre 2011 e 2014 durante o governo de Dilma Rousseff. Médico e deputado federal, ele foi responsável pela implementação do programa Mais Médicos e, mais recentemente, exercia o cargo de ministro das Relações Institucionais. As mudanças fazem parte do processo de reforma ministerial planejado pelo governo e que vem ocorrendo desde o início do ano. No entanto, as negociações com partidos de centro têm dificultado a reestruturação completa da equipe, já que essas legendas buscam ministérios estratégicos com maior orçamento e visibilidade em troca de apoio político ao governo. Durante seu discurso de posse, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, agradeceu à ex-ministra da pasta, Nízia Trindade, e falou o que pretende atingir em sua gestão. Todos os dias vou trabalhar para buscar o maior acesso e o menor tempo de espera para quem precisa de atendimento especializado no nosso país. Gleice falou qual será seu papel agora à frente das relações institucionais. Tenho plena consciência do meu papel, que é da articulação política. Eu estarei aqui, ministro Fernando Haddad, para ajudar na consolidação das pautas econômicas desse governo. As pautas que você conduz e que estão colocando novamente o Brasil na rota do emprego, do crescimento e da renda. Estarei aqui, ministro Rui Costa, nosso chefe da Casa Civil, para dar apoio e execução aos programas de governo que você coordena e que foram, com sua competência, rapidamente restabelecidos em 2 anos. 4 pessoas morreram e pelo menos 8 ficaram feridas hoje em um abrigo para pessoas em situação de vulnerabilidade social em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Na hora do incidente, 22 pessoas estavam no local. As outras conseguiram escapar. Segundo a Polícia Militar, o incêndio foi criminoso, provocado depois de uma discussão entre o proprietário do abrigo e um funcionário que ateou fogo em um sofá. Ele foi preso em flagrante e irá responder pelos crimes de incêndio criminoso e de homicídio. De acordo com o relato das vítimas, quando a confusão começou, o funcionário estaria sob o efeito de entorpecentes e as chamas rapidamente atingiram todo o prédio e o corpo de bombeiros foi acionado. O abrigo foi interditado e passará pela perícia da Polícia Civil para concluir as investigações. Os traficantes e milicianos implantaram uma espécie de governo paralelo em várias regiões do Rio de Janeiro. Quem mora lá é obrigado a pagar taxas e contribuições. É uma espécie de empresa chamada Bandidos S.A. Organizações criminosas no Rio de Janeiro estão adotando novas estratégias para arrecadar dinheiro e expandir os negócios ilegais. De acordo com investigações conduzidas pelo Ministério Público e a Polícia Civil, tanto o tráfico de drogas quanto a milícia impõem diferentes tipos de cobranças em áreas sob o comando deles, incluindo bairros da Zona Oeste da capital e municípios da Baixada Fluminense. Uma das práticas mais recentes identificadas é a cobrança de uma taxa sobre a venda de imóveis, apelidada de ITBI do crime, em referência ao imposto oficial cobrado por prefeituras na transferência de propriedades. Em algumas comunidades, os criminosos exigem até 10% do valor negociado. Além disso, há relatos de extorsão para o funcionamento de placas solares em áreas rurais. A taxa cobrada pode chegar
chegar a R$5.000 por ano. E caso o pagamento não seja efetuado, os equipamentos são destruídos. Outra modalidade identificada é a chamada taxa de ajuda, uma forma de extorsão aplicada a moradores da Zona Oeste. O Disque Denúncia aponta um aumento dessas práticas nos últimos anos. Entre 2022 e fevereiro de 2025, foram registradas 1.383 denúncias de cobranças irregulares apenas em Santa Cruz, Seropédica e Itaguaí. Especialistas alertam que essa diversificação nas fontes de renda do crime fortalece ainda mais o domínio territorial das facções, dificultando o combate à criminalidade e impactando diretamente a vida dos moradores. A Polícia Civil de São Paulo recuperou hoje 10.500 celulares roubados em São Paulo. Foi mais uma fase da Operação Big Mobile, que contou com a atuação de mais de 2.000 agentes. A Operação Big Mobile, que tem como principal alvo acabar com organizações criminosas de roubos de celulares, começou na manhã desta segunda-feira. A ação foi estimulada após uma crescente no número de roubos seguidos de morte de quem tem um celular em São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública informou que cerca de 2.000 agentes estão espalhados por todo o estado a fim de prender os destinatários dos objetos roubados. O foco da operação foi a capital paulista. Para facilitar as buscas, os policiais foram atrás dos aparelhos que têm serviço de localização. Quando os agentes recuperam os celulares, confirmam através do e-mail que é um número único e exclusivo dos aparelhos. Na capital, existem quase 500 polos onde os bandidos recebem e negociam os celulares roubados. No ano passado, estas operações resgataram mais de 39.000 aparelhos e devolveram aos proprietários. Para muitas sociedades como a japonesa, idade é sinônimo de sabedoria. Mas as coisas mudaram. Atualmente existe uma prática cada vez mais comum que é a carry killing. Traduzindo, significa cuidador matando. Quem tem mais idade é deixado para morrer ou assassinado. Eles caminham com dificuldade, passos lentos de quem caminhou uma vida toda, mas que também podem ser os últimos. Muitos idosos que vivem no Japão perderam a autonomia. Eles precisam de cuidados diários de outras pessoas, mas o que deveria ser uma tarefa de amor, muitas vezes acaba se tornando um fardo. A rotina de cuidar de um familiar doente ou com dificuldades por causa da idade tem levado cada vez mais pessoas ao limite psicológico e emocional. E o resultado disso é que muitos acabam sendo abandonados, ou pior, até mortos pelos próprios parentes. Dados de uma universidade japonesa revelam um número alarmante. A cada 8 dias, um idoso é assassinado ou abandonado pela própria família. Um fenômeno que é chamado de care killing, ou em português, o cuidado assassino. Care killing é um termo utilizado para que a gente fale e faça levantamento de dados sobre as situações e relações que envolvem os cuidadores que acabam matando as pessoas que deveriam serem cuidadas. E nesse caso a gente está falando da situação dos idosos em que os familiares deveriam cuidar deles e na verdade eles acabam tendo um certo problema aí com questões psicológicas e também culturais que faz com que eles cheguem ao ato de acabar matando os idosos. Entre 2011 e 2021, foram registradas 443 mortes. Na metade dos casos, os responsáveis foram os próprios cônjuges, seguidos pelos filhos adultos e os netos, irmãos ou outros parentes. Não é de hoje que o Japão enfrenta um problema de envelhecimento populacional. Essa dor das famílias lá do Japão também é sentida aqui no Brasil. Afinal, nós somos a maior colônia japonesa, com 1.800.000 pessoas. E o reduto mais famoso é aqui, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Triste, muito triste, né? Saber que as pessoas abandonam, assim, os idosos, assim, né? Que aqui no Brasil o povo, vamos dizer assim, cuida melhor dos idosos, né? Mas lá é bem complicado. Eu acho péssimo. Eu acho que a gente tinha que dar mais atenção aos idosos, né? Que eu acho que chega uma hora que os idosos já não conseguem fazer mais as coisas sozinhos. Não tem condições de arrumar emprego, então aí precisaria de dar mais atenção e não abandonar. Outro detalhe é que entre os cuidadores dos idosos, 1/3 tem mais de 70 anos, ou seja, também são idosos. Pessoas como a Tiemi Okato, ela trabalhou como cuidadora em hospitais no Japão. Eu já trabalhei lá no Japão cuidando de idosos. E como foi essa experiência? Não é fácil, né? Trabalhava 24 horas por dia, cuidando de idosos no hospital. Você se sentia muito desgastada?
Ah, não. Aí você pega amor pelo paciente, sabe? Você trata como se fosse seu avô, sua avó. Eu me senti assim. Ela ficou responsável pelos pais na velhice, mas sempre realizou a missão com muito amor e carinho. Ai, eu acho uma pessoa sem coração, sabe? Eu cuidei da minha mãe, ela estava doente, cuidei 2 anos, ela acamada aqui, e eu cuidei. E veja a seguir, China começa a cobrar taxas de importação de produtos americanos em retaliação à guerra comercial de Donald Trump. E o Brasil bate recorde de afastamento de trabalhadores de suas funções pelo excesso de atividade mental. A guerra comercial entre Estados Unidos e China tem aumentado as tensões entre as duas das principais potências econômicas do mundo. Em resposta ao aumento de tarifas do presidente Donald Trump, a China começou a aplicar tarifas de até 15% sobre produtos agrícolas dos americanos. Pequim começou a implementar tarifas sobre uma série de produtos agrícolas dos Estados Unidos em retaliação ao último aumento de taxas sobre as importações chinesas. Desde que assumiu a Casa Branca, o presidente americano Donald Trump anunciou uma série de tarifas sobre os principais parceiros comerciais, incluindo China, Canadá e México, que, de acordo com ele, são ineficazes na resposta à imigração ilegal e o fluxo de fentanil. As tensões comerciais se intensificaram entre as duas principais economias do mundo. Após impor tarifas adicionais de 10% sobre todos os produtos chineses, Trump decidiu aumentá-las para 20%. A China respondeu imediatamente, anunciando tarifas semelhantes sobre os produtos agrícolas americanos, que entrarão em vigor na segunda-feira. O frango, o trigo, o milho e o algodão que entrarem na China serão mais taxados em 15% do que itens como soja, carne de porco, carne bovina, frutos do mar, frutas, vegetais e laticínios que terão uma alíquota a mais de 10%. Os impostos decididos por Washington podem promover um duro golpe às exportações chinesas, que contribuíram para o crescimento do gigante asiático no ano passado. As tensões comerciais entre os dois países se somam às dificuldades enfrentadas pelas autoridades chinesas em sua tentativa de estabilizar a economia marcada por um baixo consumo, por uma crise persistente no setor imobiliário e pelo alto índice de desemprego entre os jovens chineses. Enquanto a disputa comercial entre Pequim e Washington continua, a China organiza as duas sessões para o seu principal evento político do ano, que reúne milhares de delegados de todo o país na capital. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, defendeu o diálogo entre representantes do Brasil e dos Estados Unidos sobre as tarifas de importação que estão sendo impostas no mundo pelo presidente Donald Trump. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o Brasil não representa um problema para os Estados Unidos no que diz respeito ao comércio bilateral. Segundo ele, o governo brasileiro busca avançar nas negociações com a administração de Donald Trump para discutir as tarifas aplicadas pelo governo americano. Durante a entrevista, Alckmin mencionou que já houve uma primeira conversa sobre o tema com o governo dos Estados Unidos e sugeriu a criação de um grupo de trabalho para tratar da questão e buscar um entendimento que possa beneficiar ambos os países. A videoconferência realizada na semana passada marcou o primeiro contato direto entre um representante de alto escalão do governo Lula e um membro da gestão Trump. O vice-presidente destacou que, apesar dos Estados Unidos registrarem um déficit comercial global, a situação com o Brasil é diferente, já que os americanos possuem superávit na balança comercial entre os dois países. Alckmin ressaltou ainda que a tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre o aço e alumínio foi aplicada de maneira geral para diversos países. Ele também destacou que, no sentido contrário, cerca de 70% das exportações americanas destinadas ao Brasil são isentas de tarifas. Além dos aspectos econômicos, o vice-presidente falou sobre a importância da condução institucional das relações bilaterais, afirmando que os laços entre Brasil e Estados Unidos devem ser pautados pelo interesse do Estado, mesmo que hajam mudanças nos governos. Ele também lembrou que, neste ano, os dois países celebram 200 anos de relações diplomáticas. O mercado financeiro começou a semana no mundo inteiro apreensivo com a guerra comercial iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No Brasil,
O dólar fechou em alta. A cotação subiu mais de 1% e a moeda norte-americana terminou o dia cotada em R$ 5,85. E a Bolsa de Valores caiu 0,41%, aos 123.519 pontos. As novas medidas anunciadas pelo Banco Central para fortalecer a segurança das transferências via Pix voltaram ao centro das discussões. E muitas fake news já estão circulando nas redes sociais. De acordo com o Banco Central, criador e administrador do sistema do Pix, o principal objetivo da mudança é evitar que fraudadores insiram um nome diferente numa chave Pix do nome registrado na base de dados da Receita Federal. Essa situação, que ocorre por falhas das instituições financeiras, tem sido usada por criminosos para dificultar o rastreamento. A mudança, que entra em vigor em julho, afetará apenas 1% das chaves Pix cadastradas. Código identificador de uma conta, a chave Pix permite registrar a origem e a destinação no sistema de transferências instantâneas. Ela pode estar vinculada a um CPF, CNPJ, número de telefone, e-mail ou um código aleatório composto por letras e números. O reforço na segurança do Pix foi decidido pelo Banco Central, que criou e administra o sistema de transferências instantâneas. Mudança anunciada pelo Banco Central deve afetar apenas 1% das chaves Pix cadastradas, segundo o próprio banco. Entre as pessoas físicas, as chaves CPF na seguinte situação: 1% do total, 4.500.000 chaves, apresentam inconsistências em relação ao nome de quem administra as contas em relação ao CPF. 3.500.000 chaves, usando o CPF, pertencem a pessoas já falecidas. Outras 30.000 chaves são de PCFS suspensos, cadastro com informações incorretas ou incompletas. 20.000 CPFs estão cancelado ou suspenso há mais de 5 anos, com duplicidade de inscrição ou cancelado por decisão administrativa da Receita Federal ou decisão judicial. E ainda existem 100 CPFs nulos, com fraude ou erro grave no cadastro. Entre as pessoas jurídicas, as chaves que usam o CNPJ, mais de 984.000 das empresas já encerraram as atividades. Não apresentaram demonstração financeira e contábil por 2 anos, 651.000. E 23 empresas já deram baixa no CNPJ e mais de 30.000 empresas com CNPJ nulos ou punida por descumprir obrigações legais. As instituições financeiras e de pagamento deverão verificar o cadastro sempre que houver um procedimento relacionado a chaves Pix, como registro, mudança de informações, pedido de portabilidade ou reivindicação de posse. Caso seja constatada alguma das irregularidades acima, a chave deverá ser excluída. O Brasil bateu recorde na criação de vagas formais e o desemprego caiu. Mas, segundo os números do IBGE e da Fundação Getúlio Vargas, tem muita gente procurando ocupação no mercado informal, onde é possível até ter uma renda melhor. Segundo os especialistas, contribuem para esse quadro a baixa remuneração em vagas formais, especialmente para as que exigem pouca qualificação, além do desejo de maior flexibilidade de horários e da distância para o local de trabalho. No caso de quem mora na periferia, pesa ainda o fato de que a diferença de rendimento entre trabalhadores formais e informais no Brasil diminuiu nos últimos anos, conforme os dados do Instituto de Geografia e Estatística. Em 2015, a remuneração de empregados com carteira superava em 73% a daqueles sem carteira. No fim de 2024, essa diferença caiu para 31%. No Pará, Piauí, Maranhão, Ceará, Amazonas, Bahia e Paraíba, a informalidade continua acima de 50%. Esse patamar se mantém desde o início da atual série histórica do Instituto de Geografia e Estatística. Em 2020, na Paraíba e na Bahia, o índice chegou a recuar entre 47% e 48%, mas foi reflexo da pandemia, não da melhora no mercado formal. Segundo o pesquisador, o reaquecimento da economia após a pandemia impulsionou um aumento disseminado do emprego com carteira assinada, especialmente nos últimos 2 anos. Esse crescimento foi maior em termos percentuais no Norte e Nordeste, onde a informalidade é historicamente mais alta e havia mais espaço para a expansão do trabalho formal, mas não alterou o quadro estrutural dessas regiões. A pesquisa revela
revela ainda que uma das razões pelas quais o trabalhador permanece na informalidade é a perspectiva de maior renda. Para um profissional com baixa escolaridade e pouca qualificação, a escolha é entre um emprego formal com salário mínimo e uma ocupação informal com potencial de dobrar o rendimento. Isso ficou evidente em uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro que ouviu motoristas e entregadores de aplicativos. No Rio, o estudo publicado na Revista de Economia Contemporânea do IE em 2024 mostra que o trabalho formal hoje é pouco atraente para eles. Dados exclusivos do Ministério da Previdência Social indicam que o Brasil vive uma crise de saúde mental com impacto direto na vida de trabalhadores e de empresas. Em 2024, quase 500 mil de pessoas se afastaram de suas atividades laborais. É o maior número em pelo menos 10 anos. Na comparação com 2023, as 472.328 licenças médicas representaram um aumento de 68%. Desse total, 141.414 foram afastamentos por ansiedade, 113.604 afastamentos por depressão e 52.627 afastamentos por depressão recorrente. O burnout, por exemplo, não figura nessa lista. No ano passado, foram 4.000 afastamentos por esse motivo. Os especialistas explicam que o número tem relação com a dificuldade do diagnóstico. Os dados representam afastamentos e não trabalhadores. Isso porque uma pessoa pode tirar mais de uma licença médica no mesmo ano. E esse número é contabilizado mais de uma vez. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, não informou quanto de sua verba foi revertida em assistência à saúde mental. O Instituto esclareceu que as pessoas passaram, em média, 3 meses afastadas, recebendo cerca de R$ 1.900 por mês. Considerando esses valores, o impacto pode ter chegado a quase 3 bilhões em 2024. O maior número de licenças foi observado nos estados mais populosos, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mas, ao considerar o número de afastamentos em relação à população, os maiores índices foram registrados no Distrito Federal, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Segundo os especialistas, não existe algo que justifique esses índices. No entanto, eles lembram que no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, houve a enchente que matou centenas de pessoas e deixou milhares sem casa, afetando diretamente a vida dos trabalhadores. O levantamento do INSS possibilita traçar um perfil dos trabalhadores atendidos. 64% são mulheres com idade média de 41 anos e com quadros de ansiedade e de depressão. Elas passam até 3 meses afastadas do trabalho. Os transtornos mentais são multifatoriais e não há uma explicação única para justificar o aumento de casos. Alguns especialistas destacam algumas questões como o luto pós-pandemia, que causou mais de 700 mil mortes, estresse emocional após a crise, com anos de isolamento, insegurança financeira com o aumento do custo de vida de 2020 até 2024. O preço dos alimentos subiu 55%. Aumento da informalidade, entre outros casos. Em 2020, as pesquisas já indicavam os possíveis reflexos que a doença poderia causar. Era o que os especialistas denominavam de quarta onda da Covid. E os danos não foram apenas no Brasil. Atravessaram fronteiras, como o coronavírus. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que 12 bilhões de dias úteis sejam perdidos globalmente todos os anos, devido à depressão e à ansiedade. Isso representa uma perda de $1 trilhão por ano. E veja a seguir, presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chega à Arábia Saudita em busca de um cessar-fogo com a Rússia. E em Camapuã, no Mato Grosso do Sul, um projeto tira as crianças de casa para aprender a andar em cima de um boi e curtir a vida. O presidente da Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas, André Correia do Lago, convocou hoje os líderes mundiais para combaterem o que está sendo feito no mundo. O evento está marcado para novembro em Belém do Pará. Este tipo de conferência reúne anualmente mais de 190 países para discutirem sobre possíveis soluções para os problemas ambientais que afetam o planeta. O responsável pelo evento deste ano, o embaixador André Correia do Lago,
divulgou uma carta alertando os governos mundiais sobre o principal tema a ser debatido. A crise é um dos maiores desafios enfrentados atualmente no mundo, que enfrenta problemas extremos como secas, enchentes e tempestades intensas que afetam diretamente na biodiversidade e ecossistemas. No ano passado, a temperatura média global subiu quase 2 graus, revelando que as medidas tomadas para enfrentar a crise não foram suficientes. Por isso, o apelo do embaixador é tão importante. É necessário que os governos globais coordenem os esforços para combater o desafio em comum e garantir que os objetivos climáticos sejam alcançados. O Supremo Tribunal Federal condenou mais 63 pessoas por envolvimento nos ataques de 8 de janeiro de 2 anos atrás à Praça dos Três Poderes, em Brasília. 54 foram sentenciados a 1 ano de detenção pelo crime de associação criminosa e 9 réus condenados por crimes mais graves. Eles foram sentenciados a penas de 14 a 17 anos de prisão. E todos os acusados deverão pagar pelo menos 30 milhões de reais como indenização. O perfil oficial do Ministério da Defesa publicou em uma rede social um pedido de golpe de Estado após a derrota do ex-presidente Bolsonaro em novembro de 2022. A publicação, que continua no ar após 3 anos, seria para divulgar uma nota sobre a fiscalização das urnas eletrônicas, 8 dias após o fim das eleições e da vitória do atual presidente. Mas, ao acessar o conteúdo, o usuário era encaminhado para uma outra página não oficial do Ministério, incentivando o golpe de Estado. Na época, a postagem, o ministro da Defesa era o general Paulo Sérgio Nogueira. Com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, Nogueira, Bolsonaro e outros 33 acusados responderam no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado e organização criminosa. E amanhã deverá começar uma nova reunião para que seja discutido um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia. Os negociadores já começaram a chegar. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chegou nesta segunda-feira a Jeddah, na Arábia Saudita, para se reunir com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Na terça-feira está prevista uma reunião entre delegações de Kiev e Washington. Uma autoridade ucraniana disse à agência France Press, sob anonimato, que seu país vai propor uma trégua aérea e naval com a Rússia durante as negociações. Espera-se que a reunião de terça-feira seja a primeira entre as autoridades ucranianas e americanas desde a desastrosa visita de Zelensky à Casa Branca no final de fevereiro, que desencadeou uma tensa discussão em frente à imprensa mundial. Desde então, Washington suspendeu a ajuda militar e parou de compartilhar dados de inteligência, e Kiev tentou retomar os laços com o presidente Donald Trump. De acordo com o enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, a reunião deve definir uma estrutura para um acordo de paz e um cessar-fogo inicial entre Rússia e Ucrânia. Segundo a revista britânica The Economist, a Ucrânia provavelmente avisará que não vai aceitar nenhum acordo que limite sua capacidade de rearmamento, que a force a reconhecer os territórios ocupados por Moscou como parte da Rússia, ou que interfira na política interna ucraniana. O governo britânico anunciou que vai realizar uma reunião virtual no sábado com os países dispostos a apoiar uma trégua. As relações entre Washington e Kiev mudaram drasticamente nas últimas semanas, desde que Donald Trump retornou à Casa Branca em janeiro. A transformação coincide com um momento delicado para Kiev na frente de batalha. No último fim de semana, a Rússia reivindicou avanços significativos na região de Kursk, parcialmente ocupada pelos ucranianos, além de avanços na região ucraniana de Sumy, pela primeira vez desde 2022. Para o alto funcionário ucraniano, que falou à AFP, se os Estados Unidos continuarem omitindo as informações de inteligência de Kiev, a Rússia vai ganhar uma vantagem significativa no campo de batalha. O Ministério da Defesa da Síria anunciou o fim da operação militar no oeste do país na semana passada, quando centenas de pessoas morreram em execuções em massa de civis e confrontos com cidadãos leais ao ex-presidente Bashar al-Assad.
O Ministério da Defesa da Síria anunciou nesta segunda-feira que a operação militar no oeste do país terminou com sucesso. Desde quinta-feira da semana passada, centenas de pessoas morreram em execuções em massa de civis e confrontos com cidadãos leais ao ex-presidente Bashar al-Assad. Este é um dos episódios violentos mais graves registrados na Síria desde que Assad foi derrubado por uma coalizão liderada por islamistas que tomou o poder em 8 de dezembro. Um porta-voz do ministério afirmou que as forças de segurança conseguiram conter os ataques do que resta do regime deposto e afastar os combatentes leais a Assad de locais vitais, assim como manter a segurança nas principais estradas de Tartus e Latáquia. A violência foi desencadeada por um ataque de partidários do regime deposto contra as forças de segurança na região de Latáquia em 6 de março. A área tem uma importante população alauíta, a qual pertence o clã Assad. Os combates deixaram quase 500 mortos em ambos os lados, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Além disso, quase 1.000 civis, em grande parte membros da minoria alauíta, morreram em execuções sumárias e em operações de limpeza étnica, de acordo com a ONG, que tem sede no Reino Unido e conta com uma ampla rede de fontes na Síria. Um acidente naval entre 2 navios no Mar do Norte, na costa da Inglaterra, pega fogo. O navio petroleiro transportava combustível de aviação para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos quando houve a colisão. Um vídeo mostra o momento em que uma das embarcações pega fogo. A Guarda Costeira Britânica afirmou que um alerta foi emitido em um helicóptero de resgate, assim como um bote salva-vidas, uma aeronave e embarcações próximas capazes de combater incêndios foram deslocados. De acordo com autoridades locais, 36 pessoas foram resgatadas e passam bem. Outras 14 estão desaparecidas. As buscas seguem em andamento. Um projeto chama a atenção em Camapuã, no estado de Mato Grosso do Sul. Um grupo de crianças e adolescentes passeiam com bois pelas ruas da cidade. Saem de casa e conhecem o mundo lá fora. Camapuã está a cerca de 150 quilômetros da capital e é conhecida como a capital do bezerro de qualidade, por produzir um bezerro de qualidade superior. A pecuária faz parte do cotidiano dos moradores. No município, um projeto chamado Boi de Sela foi a atração de um grupo de jovens. No idealizador do projeto, Ariovaldo Pereira, que é conhecido como Choco ou Chocolate pela garotada, conta como tudo começou. Ariovaldo, que ideia é essa aqui de desfilar com bois na cidade com a gurizada, com a criançada? Isso aqui é um projeto, faz 5 anos que nós temos esse projeto aqui, Boi de Sela. Começou com 5 boi, hoje nós estamos com 30 boi no projeto. Cada dia vai aumentando, cada dia vai aumentando. Tirar a criançada da rua, né? Em vez deles estar envolvido com celular, com essas coisas. Então, eu resolvi montar esse projeto, Boi de Sela. Tem uma opção diferente de lazer e também de contato com o campo, né? Sim, sim. Uma opção, a gente dá a volta na serra, por aí, nas estradas boiadeiras. E esses passeios acontecem com qual frequência? As férias escolar, final de ano, a gente faz todo dia. Tá, e é um projeto que é gratuito, é de graça para a criançada? É gratuito, ninguém paga nada. E é claro que a garotada também aprovou a iniciativa. Luísa. Quantos anos você tem, Luísa? 7. 7? E quanto tempo faz que você está andando aqui com o grupo? Esses dias. Então você começou agora? Sim. E você não tem medo do boi? Não. Certeza? Sim. É? E você gosta de ficar aí andando no comboio com a turma aí? Sim. É? Segundo eles, além da diversão, o projeto ajuda no distanciamento do mundo virtual. O que te trouxe para o projeto? Eu ficava sem fazer nada e uma vez o meu irmão chegou e chamou para andar. E eu vim, e o Choco arrumou o boi para mim, que foi o Fumaça, que o Davi falou. Aí eu fui. E no primeiro dia eu já achei muito legal, porque eu montei nele e ele não fez nada comigo. Ah, então você não teve medo? Não tive medo. E continua não tendo medo? Continua não tendo. E seu irmão tá aí? O meu irmão, não, hoje ele não veio. Mas ele tá sempre com o grupo?
Ele tá sempre com o Google. Tá, e você gosta? Eu gosto. Ah, é muito legal, né? Porque eu fico todo dia em casa sem fazer nada o dia inteiro. Aí quando eu tô andando de boi aqui, é top, eu acho legal. Ficar junto com os guris aí, com o show. E é por isso. Deita, irmão. Deita, irmão. Deita, irmão. Deita, irmão. Ô, Matheus, você também adestra os animais? Você ajuda o Chocolate? Eu ajudo o Chocolate a adestrar esses animais. É? E é legal? Você gosta disso? Eu gosto desse esporte aqui. Muito legal. Quanto tempo faz que você tá aí com a turma aí? Não faz muito tempo não que eu tinha começado, aí eu parei um pouco, aí eu voltei pouco, né? Mas já foi suficiente para ficar apaixonado? Já foi suficiente. Deita, rapaz. Deita, 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 deita. Aô. Aí, palma, gente! Aí! Longe das telas e da folia, a garotada garante que também se divertiu. Chocolate, o que você ganha com isso, com esse projeto? Isso aqui é o seguinte, o que eu ganho é a alegria dessa criançada aqui, ó. Sabe, pra mim é a melhor coisa, não tem dinheiro que paga isso aqui. Essa criançada aqui junto comigo. Uma satisfação, então? É uma satisfação muito grande. E a criançada, gosta ou não gosta? Sim! Não, não achei que gosta não. Cadê a mão pra cima? Obrigado. E veja a seguir, no Dia Mundial contra o Sedentarismo, especialistas convidam as pessoas a não ficarem o tempo todo sentadas. E você vai ver também o craque Neymar causa polêmica porque não defendeu o Santos na semifinal do Campeonato Paulista depois de exagerar em uma festa. A violência contra a mulher brasileira superou a média mundial nos últimos 12 meses. Uma pesquisa divulgada hoje revelou que os homens passam do ponto contra quem deveriam cultivar como parceiras no caminho. Um levantamento do Datafolha, encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelou que mais de 21 milhões de brasileiras, o equivalente a 37,5% da população feminina do país, foram vítimas de algum tipo de violência nos últimos 12 meses. Esse é o maior índice registrado desde o início da pesquisa. O estudo aponta que 1 em cada 10 mulheres no Brasil sofreu abuso sexual ou foi forçada a manter relações contra a própria vontade no último ano. Além disso, o país registra um percentual de violência cometida por parceiros ou ex-parceiros acima da média global. 32,4% contra 27%, segundo a Organização Mundial da Saúde. Os principais tipos de agressão relatados incluem ofensas verbais, violência física e ameaças. Em grande parte dos casos, os agressores são maridos, companheiros ou namorados, seguidos de ex-parceiros. Especialistas alertam que os dados refletem uma crescente insegurança para as mulheres brasileiras, especialmente dentro do próprio lar, onde a maioria das agressões ocorre. Outro dado preocupante é que 91% dos casos de violência aconteceram na presença de terceiros. Em quase metade das situações, amigos ou conhecidos presenciaram as agressões, enquanto em 27% delas, os filhos estavam presentes. O elevado percentual de agressões na frente das crianças também levanta a questão sobre os impactos da violência doméstica e familiar na vida deles. Estudos apontam que as consequências do testemunho de violência entre os pais podem ser tão ou até mais prejudiciais do que a violência direta contra eles. Pela primeira vez, a pesquisa questionou as brasileiras sobre terem tido fotos ou vídeos íntimos divulgados na internet sem o consentimento delas. Cerca de 1,5 milhão de mulheres sofreram com esse tipo de violação. No Brasil, a Lei Maria da Penha define diferentes formas de violência contra a mulher, incluindo violência patrimonial, sexual, física, moral e psicológica. Em casos de emergência, quando há necessidade de intervenção imediata, ligue 190. Em caso de violência contra meninas e mulheres que não requerem intervenção imediata, disque 180. O número de casos de dengue no Brasil caiu quase 70% em comparação com o ano passado. Mesmo assim, muitas pessoas ainda são infectadas pela doença.
Segundo o Ministério da Saúde, foram registrados mais de 500 mil casos de dengue nos 2 primeiros meses do ano. O número reduziu pela metade quando comparado com o ano anterior, que registrou mais de 1,5 milhão de casos. A queda reflete na efetividade das medidas adotadas pelo Ministério da Saúde para combater a dengue e o mosquito transmissor. Mesmo assim, a quantidade de pessoas infectadas pela doença permanece alta, principalmente com a circulação de um novo sorotipo do vírus que não circulava no país há mais de 15 anos. O sudeste do Brasil foi a região que mais registrou casos de dengue, principalmente no estado de São Paulo, com quase 300 mil casos suspeitos de infecção e 176 mortes confirmadas. A Organização Pan-Americana da Saúde emitiu um alerta para risco de surtos de dengue na América Latina, por causa do novo sorotipo, considerado um dos mais perigosos por causar quadros graves da doença. A recomendação para a população continua a mesma: eliminar os focos de água parada, usar repelentes e telar as janelas. Em casos de sintomas como dor abdominal intensa, vômitos e sangramentos, procurar ajuda médica imediatamente. Pesquisadores de diversos países identificaram fatores genéticos de risco para a depressão em populações de etnias variadas, permitindo prever o risco da doença independentemente da ordem genética da pessoa. O estudo é o maior já realizado sobre a genética da depressão. Os resultados foram publicados na revista Cell. Foram analisados dados de mais de 5 milhões de participantes em 29 países. As análises revelaram 697 variações genéticas relacionadas à depressão. Cerca de 300 delas nunca haviam sido identificadas. 1/3 dessas novas descobertas se deu por conta da inclusão de pessoas de ancestralidade genética miscigenada, como acontece na população brasileira. Na maior parte das vezes, os participantes são de ancestralidade europeia. As variações genéticas identificadas estão ligadas a neurônios em regiões cerebrais que controlam as emoções. Essas descobertas possibilitam observar como a doença afeta o cérebro, o que pode levar a tratamentos mais eficazes. Entre os medicamentos que podem ser reaproveitados, alguns já são usados para tratar dor crônica e distúrbios do sono. Os pesquisadores alertam que são necessários mais estudos e testes clínicos antes de confirmar a eficácia dessas substâncias para a depressão. O estudo desenvolveu um extenso banco de dados com centenas de milhares de variáveis, incluindo aspectos relacionados à genética e à estrutura cerebral. De acordo com os autores, como a maior parte das pesquisas genéticas anteriores focava em populações de ascendência europeia, havia uma limitação na aplicação dos resultados em outras etnias, fato que perpetuava as desigualdades nos tratamentos. Agora, com 25% dos participantes de ascendência não europeia, a pesquisa representa um passo fundamental para tornar os avanços científicos mais inclusivos. A ausência do jogador Neymar na semifinal do Campeonato Paulista gerou revolta aos torcedores do Peixe. O atacante ficou de fora do clássico contra o Corinthians por um desconforto muscular. Porém, o camisa 10 do Santos estava apto para desfrutar o Carnaval. A participação de Neymar no Carnaval do Rio de Janeiro enquanto estava fora da semifinal do Campeonato Paulista por problemas físicos movimentou as redes sociais entre os torcedores do Santos. O atacante foi poupado do clássico contra o Corinthians devido a um incômodo muscular. Mas a ida aos desfiles na Sapucaí levantou certas dúvidas sobre sua condição. O jogador começou a sentir dores na coxa durante o jogo contra o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, quando marcou um gol. Depois da partida, o clube concedeu 2 dias de folga ao elenco, período em que Neymar viajou para o Rio, onde assistiu aos desfiles das escolas de samba na Sapucaí. Na volta aos treinos, o camisa 10 voltou a se queixar de dores musculares. Mesmo sem treinar com bola, Neymar foi incluído na lista para o duelo contra o Corinthians. Nos testes físicos, o atacante voltou a sentir a coxa e foi poupado pelo técnico. A decisão de deixá-lo de fora resultou em reações negativas. O jogador foi convocado para os amistosos da seleção brasileira e o técnico Dorival Júnior minimizou a situação de Neymar e destacou que ele ainda está retomando o ritmo de jogo.
A imprensa internacional repercutiu o episódio, ironizando o fato de o atacante estar apto para curtir o carnaval, mas não para atuar no elenco. O Santos afirmou que a escolha de poupar o Neymar foi 100% médica e negou qualquer influência externa. O sedentarismo mata cerca de 5 milhões de pessoas anualmente e a Organização Mundial da Saúde estima que 1/3 da população mundial adulta é fisicamente inativa. O sedentarismo, caracterizado pela falta de atividades físicas regulares, é um fator que contribui para o surgimento de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares. Para conscientizar sobre a importância de um estilo de vida ativo, o dia 10 de março foi instituído como Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo. A Organização Mundial da Saúde define a atividade física como sendo qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que requeiram gasto de energia, incluindo atividades físicas praticadas durante o trabalho, jogos, execução de tarefas domésticas, viagens e em atividades de lazer. A Organização Internacional considera como parâmetro a prática de pelo menos 2 horas e meia de esforço moderado por semana ou 1 hora e 15 minutos de esforço intenso. O tempo sentado tem diversas coisas para prejudicar: postura, não circula o sangue, dói o pescoço e a dor às vezes afasta as pessoas do exercício. Incorporar pequenas mudanças ao cotidiano, como optar por usar escadas em vez de elevadores, caminhar ou pedalar para o trabalho e participar de atividades recreativas, pode contribuir significativamente para alcançar os níveis recomendados de atividade física. Um estudo divulgado pela Organização das Nações Unidas mostra o aumento de casos de sobrepeso e obesidade no Brasil. De acordo com o estudo, mais da metade da população brasileira está acima do peso, enquanto 20% já pode ser classificada como obesa. A falta de atividade física, a alimentação rica em gorduras, é um dos principais fatores que contribuíram para aumentar significativamente esse índice. O combate ao sedentarismo deve ser encarado como um compromisso individual e coletivo para garantir uma sociedade mais saudável. A adoção de uma vida ativa é essencial para prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.